Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo, bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Esse vídeo é a aula 3, né, de uma série de 10 vídeos que iremos publicar sobre os conteúdos mais cobrados em concurso, ok? Vamos então à nossa aula. Vem comigo. Olha só, pessoal, aqui nós temos juros compostos, um conteúdo bem cobrado, cai não, despenca, né? Em concurso, em testes e seleções e assim por diante. Juros compostos. Juros compostos é dado por montante M igual a C vezes um mais a taxa elevada a T. Ok. O M é o montante. C, capital. O I, a taxa. E T é o tempo de aplicação, ok? Então, a fórmula para você determinar, calcular os juros compostos é M igual a capital, um mais a taxa elevada a T, onde M é montante. Então, vamos lá. Vamos aqui numa questãozinha. A primeira diz o seguinte: um capital de 60 mil foi aplicado durante 2 meses no regime de juros compostos a uma taxa de 6% ao mês. O valor dos juros rendidos no período foi de. Então, veja bem, então vamos aqui a solução. Nós temos capital, R$ 60.000. A taxa, 6% ao mês, a M ao mês. Ok? Muito bem. O tempo, 2 meses. Os juros. Então, os juros a gente vai calcular, os juros rendidos no período. Perfeito, pessoal? Agora veja, primeiro olhamos para a unidade da taxa e o tempo. Olha, unidade, taxa, 6% ao mês. Tempo, dois meses, ok? Então vamos aplicar na fórmula. A gente quer calcular os juros. Bom, a gente sabe que montante é igual a capital mais juros, ok? Montante é igual a capital mais juros. Dessa relação aqui, nós podemos tirar que juros é igual ao montante menos o capital. Então está aqui, ó, juros é igual a montante menos o capital, passando o C para lá, vai negativo. Então fica juros igual montante menos o capital. Beleza? Muito bem. Então vamos aqui à fórmula. Vamos aplicar na fórmula. Montante é igual capital vezes um mais a taxa elevado ao tempo, elevado a T, ok? Montante, capital é quanto? R$ 60.000. Vamos botar aqui 60 mil, sem os zeros reais. 60 mil vezes um mais a taxa. A taxa, veja, a taxa, a gente bota em decimal. A taxa é 6%. Ok? Então, se você dividir 6 por 100, vai dar 0,06. Elevado ao tempo, 2 meses. Aqui, 2 meses. Ok? Então, fica 60 mil. 1 mais 0,06 dá 1,06 ao quadrado, elevado a 2, que é o tempo. Montante é igual a 60 mil vezes, veja, 1,06 ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo, você vai obter 1,1236, tá? Vai obter esse valor aqui, 1,1236. Se você multiplicar isso aqui por 60 mil, então você terá montante de 67.416. Beleza. Mas ele não quer o montante, ele quer os juros, ele quer os juros rendidos no período. Perfeito, pessoal? Então a gente vai calcular os juros rendidos no período. É o que ele quer. É o que a questão pede. Perfeito? Então vamos lá. Como ele quer os juros, e a gente sabe da relação montante é igual a capital mais juros, a gente tira a relação juros igual ao montante menos o capital, né? Muito bem. Então eu tenho aqui juros igual a montante menos o capital. O juros vai ser igual. Qual foi o montante que nós achamos, calculamos?
67.416. Está aqui. Esse foi o montante. Menos o capital. O capital foi quanto? 60 mil. Menos 60 mil. Então, o juro foi de 7.416. Ok? Portanto, os juros foi de 7.416 reais. Tranquilo, pessoal? Então, o nosso gabarito é a letra E. A letra E, 7.416. Ok? Vamos a mais uma questãozinha. Vamos lá. Acompanhe comigo. Paulo fez uma aplicação de 30 mil a uma taxa de juros compostos de 5% ao mês, durante 3 meses. Qual o valor do montante retirado por Paulo ao final do período? Veja, nessa questão, ele quer o valor do montante, o valor do montante. Então, você só aplica na fórmula tranquilamente, ok? Então, qual é a fórmula? Montante é igual capital vezes um mais a taxa elevada a t, ok? Então, vamos lá na solução. Vamos fazer. Montante a gente quer calcular, capital é 30 mil reais, a taxa é 5%. Dividindo 5 por 100, então você vai ter 0,05, ok? E o tempo é 3 meses. Vamos aplicar na fórmula. Montante é igual, capital, 30 mil, aqui, 30 mil, vezes um mais a taxa. A taxa é 0,5, elevado ao tempo. 3 meses, ok? Agora é só fazer conta. Então, 30 mil vezes. Isso daqui, ó, elevado ao cubo, significa que você vai multiplicar isso aqui 3 vezes. Multiplica ele vezes ele vezes ele mesmo. 2 vezes. Aí depois, uma vez. Depois, o resultado multiplica por ele de novo. Então, você vai ter lá o cubo. Você vai encontrar 1,157625. Ok? Multiplicando 30 mil vezes isso, você então tem um montante de 34.728,75. Ok, gente? Então tá tranquilo. Então qual é a questão? Qual é o item? Qual é o nosso gabarito? 34.728,75. Então o nosso gabarito é a letra A. Esse é o resultado da questão. Ok, pessoal? 34.728,75. Vamos a mais um exemplo. A terceira questão. Vamos à terceira questão. Olha só. Roberta precisa resgatar um montante de R$ 400 daqui a 3 meses, sabendo que o banco está pagando 1,2% de juros ao mês. Quanto ela deve aplicar hoje para ter essa quantia? Bom, então vamos à solução. Veja, ele quer saber quanto ela deve aplicar hoje para ter essa quantia. Então, ele quer saber o capital que ela tem que aplicar hoje para obter essa quantia aqui, ó, daqui a 3 meses, ok? Então, a gente vai calcular o capital, não é isso? Muito bem? Tranquilo? Então, o montante, o montante é o que a Roberta precisa resgatar. Roberta precisa resgatar um montante de R$ 400. Então, o montante é igual a R$ 400. A taxa, 1,2%. Então, você divide 1,2%, você vai ter 0,012, ok? Dividindo, né? O tempo é 3 meses. Está aqui, ó. O tempo é 3 meses. Ok, vamos então aplicar na fórmula e aí a gente vai obter, calcular o capital. Bom, o montante, a gente tem o valor do montante. O montante é 400. Então, onde tem M, você vai botar 400. Igual capital, a gente quer calcular. Vezes 1 mais a taxa. 1 mais 0,012 dá 1,012. Elevado a 3, que é o tempo de aplicação. 3 meses. Ok? Muito bem. Então, você tem 400 igual a capital, vezes isso aqui ao cubo, ou seja, ele multiplicado 3 vezes, você vai obter 1,04. Ok? Bom, então agora para você calcular o capital, quem está multiplicando aqui, ó, passa dividindo. Então, capital vai ser a 400 dividido por 1,04. Quem está multiplicando vai dividindo.
Então, fica 400 dividido por 1,04. Então, o capital é igual a 400 dividido por 1,04. Se você dividir, você vai ter, então, capital igual a 384,61. Ok, pessoal? Então, o nosso gabarito é a letra D, 384,61. É o valor que ela deve aplicar hoje, para em 3 meses terá um montante, a uma taxa de 1,2, terá um montante de R$ 400. Ok, pessoal? Tranquilo, pessoal? Vamos a mais uma questão, a quarta questão. Bom, essa questão aqui caiu na Univale, né, 2024, Prefeitura de Santa Catarina. Carla possui R$ 3.500 e deseja aplicar 1.000 em um investimento, R$ 1.000. R$ 1.000 em um investimento com taxa de juros simples, de 5% ao ano. Portanto, vai ter duas modalidades, né? Primeiro, juros simples. O valor restante será aplicado em um outro investimento, olha, outra modalidade, a uma taxa de juros compostos de 8% ao ano, durante 2 anos. O tempo de aplicação vai ser 2 anos. Sabendo que, ao final de cada período de aplicação, Carla irá retirar o respectivo montante, tanto no juros simples, do valor da aplicação de juros simples, quanto o de juros compostos. Ela vai tirar o respectivo montante. Quanto ela terá? Ela terá em 2 anos. Quanto ela terá em 2 anos? Muito bem, então vamos lá. Solução. Primeiro, vamos ver a aplicação a juros simples, que ela quer aplicar R$ 1.000. Olha, um investimento com taxa de juros simples, 5% ao ano. Então está aqui. Capital, R$ 1.000, a juros simples. A taxa, 5%. Está aqui ao ano, 5% ao ano. A ao ano. E o tempo é 2 anos. A gente sabe que juros simples é igual a CIT sobre 100. Capital vezes taxa vezes o tempo dividido por 100. Ok? Capital, 1.000. 1.000 vezes a taxa, 5, vezes o tempo, que é 2. Está aqui. Dividido por 100. Então, aqui a gente vai eliminar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Portanto, embaixo só ficou 1. Em cima aqui ficou 10, vezes 5, vezes 2. Beleza? Então, 10 vezes 5 é 50, vezes 2 é 100, dividido por 1. Então, o juro foi de 100. R$ 100. O montante é capital mais juros, né? O capital foi 1.000. 1.000 é R$ 1.000. Então, o montante vai ser R$ 1.000, mais os juros, que é R$ 100. Nós encontramos aqui, ó. Portanto, o montante vai ser de R$ 1.100 na aplicação de juros simples. Ok? Beleza. Agora vamos ver a aplicação de juros compostos. Bom, se ela tinha 3.500, veja aqui, ó, 3.500, e ela aplicou 1.000 a taxa de juros simples, e o restante aplicou em outro investimento a uma taxa de juros compostos de 8%. O restante, portanto, de 3.500, tirando 1.000, ficou 2.500. Então, o capital na aplicação de juros compostos foi R$ 2.500. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza. A taxa, 8% ao ano. E o tempo, 2 anos. Ele quer saber o montante. A gente vai colocar na fórmula. Montante é igual a capital, fórmula para calcular juros compostos. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, 2 anos. Montante é igual a capital, 2.500. 1 mais a taxa. A taxa foi de quanto? 8%. 8 dividido por 100, 0,08. Ok? Elevado a 2. 2.500. Você tem 2.500 vezes 1 mais 0,08 é 1,08. Elevado ao quadrado. Elevado a 2. Montante vai ser 2.500. Se você multiplicar isso aqui, ó, 1,08 vezes 1,08, portanto, ele vezes ele mesmo, que é o quadrado, está elevado a 2. Você vai obter 1,1664. Multiplicando aqui 2.500 por 1,1664, teremos 2.916. Portanto, o montante em 2 anos será R$ 2.916, né? Agora sim, nós estamos trabalhando com dinheiro.
2.916 mais aqui da aplicação em juros compostos, está aqui, ó, 2.916 reais, mais 1.100 o montante da aplicação em juros simples. Então, somando, nós teremos 4.016. Portanto, nós estamos, o nosso gabarito aqui é a letra B, 4.016 é a resposta da questão. Ok, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos a mais uma questão. Essa caiu na FGV TCE do Paraná em 2025. Um pessoal investiu R$ 5.000 em duas modalidades de aplicação por um período de 2 anos. Também em duas modalidades. A aplicação 1 foi juros simples, com a taxa de 8% ao ano. A aplicação 2, juros compostos, com taxa de 6% ao ano. A diferença, então ele quer saber a diferença entre os montantes da aplicação 1 em relação à aplicação 2. Ou seja, nós vamos ter que calcular a aplicação de juros simples, que é a aplicação 1, depois a aplicação de juros compostos, e daí nós vamos tirar 1 menos aplicação 1 menos aplicação 2, ok? Os valores do montante. O montante de 1 menos o montante da aplicação 2. Então vamos lá na solução. Aplicação 1, juros simples. Capital, 5.000. Está aqui. Taxa, 8% ao ano. 8% ao ano, está aqui. Então, 8% A ao ano. Tempo, 2 anos. Né? O tempo, 2 anos. Aqui, 2 anos. Então, vai. Para juros simples, teremos juros simples é igual, juros é igual. CIT sobre 100, capital, taxa e tempo. Capital, 5.000, vezes a taxa, 8% daqui, 8%. Tempo, o tempo, 2 anos daqui. Vamos eliminar 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Ficou, então, 50 vezes 8 vezes 2, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 50 vezes 8 vezes 2, 16. 50 que sobrou, 8 vezes 2, 16. Então, 50 vezes 16 dá 800. Portanto, o juro foi de 800. O montante a gente sabe que é capital mais juros, né? O montante é o capital mais juros. Então, o capital foi de 5.000 mais 800. Portanto, o montante foi de R$ 5.800 na aplicação de juros simples. Temos, então, um montante de R$ 5.800, ok? Aplicação 2, juros compostos. Fórmula, montante é igual a capital, 1 mais a taxa elevado a 2. Quem é o capital? O capital é 5.000. 1 mais a taxa. A taxa foi de quanto? A taxa foi de, veja, a taxa foi de 6%, na aplicação 2, 6%. Então, nós temos aqui 6%. 6 dividido por 100 é 0,06, ok? E o tempo? O tempo é 2 anos. O mesmo tempo, 2 anos. Muito bem, então eu tenho aqui montante é igual a 5.000 vezes 1 mais 0,06 dá 1,06 elevado a 2. Se você multiplicar isso aqui por ele mesmo, ou seja, 2 vezes, você vai obter 1,1236 vezes 5.000. Então, você tem um montante de R$ 5.618. Veja, o montante da aplicação de juros compostos deu 5.618. O montante da aplicação de juros simples deu 5.800. Ok? Então, agora nós vamos pegar o montante 1 menos o montante 2, que ele quer a diferença. Ó. Ele quer a diferença entre os montantes da aplicação 1 em relação à aplicação 2. Ok? Então, a gente vai pegar o montante 1 menos o montante 2. O montante 1 deu quanto? Deu R$ 5.800. Está aqui. O montante 1 deu R$ 5.800. Menos o montante 2, da aplicação 2, 5.618. Então, 5.800 menos 5.618 dá exatamente igual a 160,90.
R$ 182. Portanto, o nosso gabarito é a letra C, R$ 182. Ok, pessoal? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo em nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal e compartilhe no nosso canal. E também acione aí o sininho para que você possa receber novas notificações. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.